Imagine um ponto no espaço onde as leis da física, tal como as conhecemos, começam a falhar. Um lugar onde o tempo pode desacelerar e a matéria, ao cruzar o chamado horizonte de eventos, desaparece para sempre. Esses lugares misteriosos são os buracos negros, os objetos mais enigmáticos e fascinantes do universo. Eles desafiam nossa compreensão da realidade, atraindo cientistas, escritores e cineastas a tentar desvendá-los ou representá-los em suas obras. Por mais que o nome buraco negro evoque imagens de vazio, esses fenômenos cósmicos são, na verdade, o ápice da densidade. Toda a matéria que cai dentro de um buraco negro é comprimida em um único ponto, conhecido como singularidade, onde a densidade se torna infinita. Mas como algo assim pode existir? E, talvez mais importante, o que acontece com tudo que entra nesse abismo gravitacional? Essas perguntas continuam a intrigar a humanidade desde que a existência dos buracos negros foi teorizada. Ao longo deste vídeo, vamos embarcar em uma jornada para explorar esses monstros gravitacionais. Vamos descobrir como eles se formam, os diferentes tipos que existem e como impactam o universo ao seu redor. Exploraremos não só os avanços científicos que nos ajudaram a entender melhor esses objetos, mas também os mistérios que continuam sem respostas. Por exemplo, o paradoxo da informação. Será que os buracos negros destroem permanentemente o que engolem, ou a informação pode ser recuperada de alguma forma? Além disso, os buracos negros têm uma relação única com o tempo e o espaço. Próximos a eles, o tempo pode ser distorcido de formas inimagináveis, criando cenários que parecem saídos de um filme de ficção científica. E, falando em ficção, analisaremos como os buracos negros têm sido retratados em filmes, séries e livros, contrastando essas representações com o que a ciência realmente sabe. Prepare-se para um mergulho profundo nos maiores enigmas do cosmos. Mas antes de começarmos a decifrar esses mistérios, é importante entender como os buracos negros foram descobertos e como esse conceito revolucionou a ciência. A história da descoberta. Para compreender os buracos negros, precisamos voltar no tempo. Antes que telescópios modernos desvendassem o universo, cientistas já especulavam sobre a existência de algo tão poderoso que nem a luz poderia escapar. No final do século XVIII, John Michell, um clérigo e cientista britânico, foi o primeiro a propor a ideia de estrelas escuras. Ele teorizou que corpos massivos poderiam ter uma gravidade tão intensa que impediriam até a luz de sair. Embora essa ideia tenha sido ignorada na época, ela plantou as primeiras sementes do que hoje chamamos de buracos negros. Um século depois, Pierre-Simon Laplace retomou a teoria, fortalecendo a ideia de corpos celestes invisíveis. No entanto, foi apenas com Albert Einstein e sua teoria da relatividade geral, em 1915, que o conceito começou a ganhar base científica sólida. Einstein mostrou que a gravidade não era apenas uma força, mas o resultado da curvatura do espaço-tempo causada por objetos massivos. Pouco depois, Carl Schwarzschild encontrou uma solução matemática para as equações de Einstein, descrevendo o que hoje chamamos de buracos negros. Ele identificou o raio de Schwarzschild, o ponto crítico além do qual nada escapa da gravidade. Apesar disso, a ideia de buracos negros parecia mais um experimento teórico do que uma realidade do cosmos. Muitos cientistas, incluindo o próprio Einstein, duvidavam que essas entidades pudessem realmente existir. Foi apenas nas décadas de 1960 e 1970 que as evidências começaram a se acumular. Com o avanço da astronomia de raio-x, descobriu-se uma fonte poderosa de emissão em uma região da constelação de Cisne. Esse objeto, conhecido como signo Xi1, revelou-se o primeiro candidato sólido a buraco negro. A descoberta marcou um divisor de águas e provou que esses corpos não eram apenas conceitos matemáticos, mas fenômenos reais no universo. Outro marco na história foi a teoria da radiação Hawking, proposta por Stephen Hawking em 1974. Ele mostrou que buracos negros não são completamente negros. Eles emitem uma radiação tênue e podem, eventualmente, evaporar.
Isso desafiou ideias estabelecidas e iniciou um novo capítulo na física teórica, introduzindo o paradoxo da informação, que ainda permanece sem solução. Hoje, buracos negros não apenas são aceitos pela comunidade científica, mas também são observados e estudados ativamente. Telescópios modernos, como o Event Horizon Telescope, possibilitaram a captura da primeira imagem direta de um buraco negro em 2019. Esse feito histórico trouxe o conceito para além das equações matemáticas, oferecendo um vislumbre real de um monstro gravitacional. No entanto, para realmente entender o que são os buracos negros, precisamos mergulhar em sua essência. Afinal, como eles se formam? O que os torna tão especiais? Vamos explorar a natureza dos buracos negros, desvendando seus segredos mais profundos. O que são buracos negros? Buracos negros são, ao mesmo tempo, simples e profundamente complexos. Em sua essência, são regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Essa característica única faz com que sejam invisíveis no espectro tradicional, mas sua presença pode ser detectada pelos efeitos que exercem em objetos ao redor, como estrelas e nuvens de gás. A jornada para criar um buraco negro começa com a vida de uma estrela massiva. Quando uma estrela exausta o combustível nuclear que mantém sua fusão em equilíbrio, a gravidade assume o controle. Dependendo de sua massa, a estrela pode colapsar em uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou, no caso das mais massivas, um buraco negro. Durante esse colapso, a matéria é comprimida a níveis extremos, criando a singularidade, um ponto onde a densidade se torna infinita e as leis da física deixam de funcionar como as conhecemos. Para compreender melhor, imagine o horizonte de eventos como uma fronteira cósmica. É o ponto de não retorno, onde qualquer coisa que cruzá-lo está destinada a ser absorvida pela singularidade. Fora dele, a gravidade do buraco negro pode ser superada, mas, uma vez dentro, nem mesmo a luz consegue escapar. Isso cria a famosa escuridão dos buracos negros, já que não há radiação visível saindo para os olhos humanos ou telescópios tradicionais detectarem. Entretanto, buracos negros não são meramente abismos devoradores. Na realidade, eles têm papéis fundamentais na dinâmica do universo. Por exemplo, buracos negros supermassivos, localizados no centro de galáxias como a Via Láctea, influenciam o comportamento de estrelas, gás e matéria escura ao seu redor. Apesar de sua reputação como devoradores, eles podem atuar como motores cósmicos, emitindo jatos de partículas de alta energia que afetam todo o ecossistema galáctico. Além disso, os buracos negros possuem uma relação íntima com o espaço-tempo. De acordo com a teoria da relatividade, eles não apenas curvam o espaço ao seu redor, mas também desaceleram o tempo. Para um observador distante, algo que se aproxima do horizonte de eventos parece desacelerar até parar, enquanto o objeto que está caindo experimenta um tempo completamente diferente. Essa diferença na percepção temporal é uma das características mais fascinantes de um buraco negro e ilustra como ele desafia nossa compreensão da física. Ainda há questões fundamentais sobre os buracos negros que continuam sem respostas. A singularidade, por exemplo, é um conceito matemático que desafia nossa física atual. Como combinar a relatividade geral, que descreve a gravidade em larga escala, com a mecânica quântica, que governa as partículas subatômicas? Esse dilema está no centro da busca por uma teoria unificada do universo. Os buracos negros também têm peculiaridades surpreendentes. Alguns, chamados de buracos negros rotativos ou de Kerr, giram tão rápido que arrastam o espaço-tempo consigo, criando um efeito chamado arrastamento de referência. Outros podem emitir uma tênue radiação, como previu Stephen Hawking, desafiando a ideia de que são completamente negros. Enquanto alguns buracos negros resultam do colapso de estrelas, outros, os supermassivos, podem conter bilhões de vezes a massa do Sol e são um enigma por si só. Como algo tão massivo se formou? Esses gigantes parecem ter crescido rapidamente nos primórdios do universo,
e os cientistas ainda tentam desvendar os processos que os originaram. Por outro lado, buracos negros de massa intermediária permanecem entre os menos compreendidos. Eles são uma peça ausente na cadeia de evolução dos buracos negros, com poucas evidências diretas de sua existência. Sua detecção poderia preencher lacunas cruciais em nossa compreensão de como as estruturas cósmicas se formaram ao longo do tempo. Buracos negros são mais do que objetos misteriosos. São laboratórios naturais para testar as fronteiras da física. Eles desafiam nossa percepção de espaço, tempo e matéria, oferecendo um vislumbre do que pode estar além da compreensão atual. Tipos de buracos negros. Nem todos os monstros gravitacionais do cosmos são iguais. Eles vêm em diferentes tamanhos, origens e comportamentos, cada um com suas características intrigantes. Os cientistas classificam esses fenômenos em 3 categorias principais: estelares, supermassivos e de massa intermediária. Além disso, há teoria sobre um 4º tipo, os primordiais, cuja existência permanece hipotética. Os buracos negros estelares são os mais comuns e se formam a partir do colapso gravitacional de estrelas massivas. Quando o núcleo de uma estrela colapsa, ele cria uma singularidade cercada por um horizonte de eventos. Esses corpos geralmente têm de 5 a 20 vezes a massa do Sol e estão espalhados por toda a galáxia. Apesar de serem menores que outras categorias, os estelares podem ser surpreendentemente ativos. Quando fazem parte de sistemas binários, por exemplo, podem roubar matéria de uma estrela vizinha, formando discos de acreção incrivelmente quentes e brilhantes, que emitem raios-x detectáveis por telescópios modernos. Já os gigantes do cosmos, os buracos negros supermassivos, vivem no coração das galáxias. Esses colossos possuem massas que variam de milhões a bilhões de vezes a do Sol. Não sabemos exatamente como eles se formam, mas há indícios de que sua origem esteja relacionada aos primeiros estágios do universo, quando nuvens densas de gás colapsaram diretamente para formar essas entidades titânicas. Eles desempenham papéis fundamentais na formação e evolução de galáxias, controlando o ritmo de formação estelar ao seu redor e moldando o comportamento das estruturas cósmicas. Entre esses extremos, existem os de massa intermediária, uma classe ainda misteriosa. Com centenas ou milhares de vezes a massa do Sol, esses corpos são difíceis de identificar, pois não emitem sinais claros. Algumas observações em aglomerados globulares e galáxias anãs sugerem sua presença, mas sua natureza permanece uma peça faltante no quebra-cabeça da evolução cósmica. Se confirmados, eles poderiam revelar pistas sobre como os supermassivos cresceram tão rapidamente no início do universo. Por fim, há as teorias dos buracos negros primordiais, remanescentes dos primeiros momentos após o Big Bang. Esses corpos hipotéticos seriam formados não por estrelas, mas por flutuações de densidade no universo primordial. Alguns cientistas sugerem que os primordiais poderiam compor parte da matéria escura, aquela substância invisível que constitui grande parte do cosmos. Apesar de não termos evidências concretas, essa possibilidade mantém viva a busca por esses vestígios antigos. Cada tipo de horizonte gravitacional, com suas singularidades e propriedades únicas, contribui para o entendimento dos processos mais extremos e intrigantes do universo. Além disso, as diferenças entre essas entidades também nos mostram como o cosmos é dinâmico e diversificado, moldado por forças que transcendem nossa imaginação. A física que explica os mistérios das singularidades gravitacionais é tão impressionante quanto desafiadora. Esses objetos extremos são verdadeiros laboratórios naturais para explorar as fronteiras entre 2 grandes áreas da ciência, a relatividade geral e a mecânica quântica. Cada uma delas oferece insights únicos sobre o funcionamento dessas regiões, onde as leis conhecidas começam a se desfazer. O horizonte de eventos, a borda invisível que delimita esses fenômenos, é uma das ideias mais fascinantes da física moderna. Esse limite atua como um ponto de não retorno. Qualquer coisa que ultrapasse essa fronteira, seja luz, matéria ou radiação, desaparece. Do lado de fora, no entanto,
É possível observar os efeitos gravitacionais e os fenômenos no disco de acreção, como a emissão de raio-x gerada pelo atrito de partículas em velocidades próximas à da luz. A interação entre esses dois mundos, o macroscópico da relatividade e o microscópico da quântica, levanta questões profundas. Por exemplo, o paradoxo da informação. Se algo entra em um buraco negro e ele eventualmente evapora, para onde vai a informação contida naquela matéria? A física atual ainda não tem respostas definitivas, mas essas questões estimulam novas teorias, como a gravidade quântica e os hologramas cósmicos, que tentam unificar as duas áreas. Outro aspecto fascinante é como o tempo se comporta ao redor dessas estruturas. Para um observador distante, o tempo parece desacelerar à medida que algo se aproxima do horizonte de eventos, criando a ilusão de que o objeto nunca ultrapassa essa fronteira. Para quem está caindo, porém, o tempo segue normalmente até que ele alcance a singularidade. Essa distorção do tempo é uma das provas mais diretas do poder gravitacional dessas entidades. Além das leis fundamentais, existem fenômenos exóticos associados a singularidades gravitacionais. Um deles é o efeito de arrastamento de referência, que ocorre em buracos negros rotativos. Esses gigantes giram tão rápido que arrastam o próprio espaço-tempo ao seu redor, criando uma zona chamada ergosfera. Nesse ambiente, é possível teoricamente extrair energia do buraco negro, um conceito explorado na física teórica e até mesmo em ideias futuristas de geração de energia. A física dos buracos negros não apenas explica como eles funcionam, mas também desafia os limites do que acreditamos ser possível no universo. Cada descoberta nos leva a novas perguntas, revelando o quanto ainda temos a aprender sobre o cosmos e suas estruturas extremas. Buracos negros e espaço-tempo. Se existe algo capaz de desafiar nossas noções tradicionais de espaço e tempo, são os buracos negros. Mais do que objetos de gravidade extrema, eles são deformadores absolutos do tecido cósmico, criando cenários tão estranhos que parecem saídos de uma ficção científica. Para entender esse impacto, é preciso mergulhar na ideia de que o espaço e o tempo são maleáveis e profundamente conectados. Perto dessas entidades cósmicas, o espaço-tempo se dobra de forma tão dramática que conceitos como direção e durante começam a perder sentido. Um exemplo impressionante disso é o fenômeno conhecido como espaguetificação. Conforme algo se aproxima de um buraco negro, as diferenças de gravidade entre seus extremos tornam-se gigantescas. Esse efeito estica a matéria em uma longa corrente, como um fio de espaguete, enquanto ela se move em direção à singularidade. Esse evento é um lembrete brutal de como essas forças alteram completamente o funcionamento do universo. Além disso, os buracos negros atuam como portais para explorar a natureza do tempo. Próximo ao horizonte de eventos, a gravidade é tão intensa que desacelera o ritmo dos segundos para qualquer objeto em movimento. Para alguém observando de fora, um objeto caindo em direção ao buraco pareceria parar no tempo ao atingir o limite. Isso não apenas confunde nossa percepção, mas sugere que o tempo pode ser tão elástico quanto o espaço quando submetido a gravidades extremas. Teorias mais ousadas sugerem que essas deformações do espaço-tempo podem criar atalhos ou passagens no cosmos, os chamados buracos de minhoca. Embora sejam ainda hipotéticos, esses túneis poderiam conectar regiões distantes do universo ou até mesmo tempos diferentes. No entanto, a instabilidade desses túneis teóricos e a energia necessária para criá-los fazem dessa ideia um grande desafio prático. Mesmo assim, buracos negros fornecem um modelo perfeito para especular sobre essas possibilidades. As deformações criadas pelas singularidades gravitacionais também afetam o movimento e o comportamento de estrelas, gases e até mesmo galáxias inteiras. Nas regiões mais próximas de um buraco negro supermassivo, as órbitas de estrelas frequentemente seguem padrões incomuns, com velocidades extremamente altas. Isso foi confirmado em estudos de estrelas na órbita de Sagitário A asterisco, o colosso no centro da Via Láctea. Esses movimentos fornecem evidências concretas de como o espaço-tempo é moldado por essas forças. Além disso, as ondas gravitacionais,
que são perturbações no espaço-tempo, trazem uma nova camada de entendimento. Detectadas pela primeira vez em 2015, essas ondas ocorrem quando buracos negros colidem ou se fundem, liberando energia suficiente para ondular o próprio tecido do universo. O estudo dessas ondas abriu um novo campo da astronomia, permitindo que os cientistas detectem eventos cósmicos que seriam invisíveis por outros meios. Essas características tornam os buracos negros muito mais do que devoradores de matéria. Eles são escultores do espaço-tempo, revelando a flexibilidade desse tecido cósmico e desafiando as fronteiras do que entendemos sobre o universo. O papel dos buracos negros na formação do universo. Os buracos negros, além de seu fascínio individual, desempenham um papel fundamental na história e na arquitetura do cosmos. Longe de serem apenas abismos que consomem matéria, eles moldam galáxias, influenciam a formação de estrelas e até criam ambientes propícios para eventos astrofísicos de alta energia. No coração de praticamente todas as grandes galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, há uma gigantesca singularidade gravitacional. Esses colossos não apenas estão presentes, eles desempenham um papel ativo no equilíbrio dinâmico de suas galáxias anfitriãs. Por exemplo, a gravidade massiva de um buraco negro supermassivo pode estabilizar as órbitas de bilhões de estrelas, mantendo a estrutura galáctica coesa. Além disso, os jatos relativísticos, fenômenos associados a buracos negros supermassivos ativos, são essenciais para regular a formação estelar. Quando esses jatos disparam enormes quantidades de matéria e radiação para o espaço, eles podem aquecer o gás ao redor e impedir que ele se resfrie o suficiente para formar novas estrelas. Esse processo, chamado de feedback galáctico, é uma espécie de controle natural que evita a formação de galáxias desordenadas ou superlotadas. Outro impacto ocorre nas regiões periféricas das galáxias. Buracos negros errantes, formados por eventos catastróficos como fusões galácticas, podem vagar pelo espaço interestelar, carregando consigo matéria que encontraram ao longo do caminho. Embora sejam difíceis de detectar, esses nômades gravitacionais podem influenciar a formação de novas estruturas estelares e até mesmo alterar as configurações de aglomerados estelares próximos. Em um nível ainda maior, os buracos negros contribuem para a formação de aglomerados de galáxias. Esses enormes conjuntos de centenas ou milhares de galáxias são sustentados pela gravidade compartilhada de matéria visível, matéria escura e buracos negros supermassivos em seus núcleos. Sem esses gigantescos centros gravitacionais, a organização do universo em escalas tão grandes seria impossível. Outro elemento crucial é a interação entre buracos negros e matéria escura. Embora a natureza dessa substância invisível ainda seja um mistério, acredita-se que ela desempenha um papel importante na formação de buracos negros, especialmente os supermassivos. Acredita-se também que a matéria escura, ao se acumular em torno dessas singularidades, possa influenciar sua taxa de crescimento e seu impacto na galáxia ao redor. Os buracos negros, portanto, não são apenas elementos extremos do cosmos. Eles são protagonistas na criação e na evolução do universo. Sua gravidade, radiação e interações com o meio cósmico transformam o caos primordial em estruturas organizadas e dinâmicas, mostrando que, mesmo nos confins do desconhecido, há um propósito fundamental que molda a existência: o papel dos buracos negros na busca por vida no universo. Por mais paradoxal que pareça, os buracos negros também têm uma conexão intrigante com a busca por vida no universo. Essas estruturas, conhecidas por sua voracidade gravitacional, podem criar ambientes que, indiretamente, favorecem o desenvolvimento de condições habitáveis em sistemas estelares próximos. Essa relação complexa transforma os buracos negros em peças-chave até mesmo na astrobiologia. Um dos pontos centrais dessa discussão está na radiação gerada por discos de acreção. Esses discos quentes e luminosos, formados pela matéria sendo acelerada e aquecida antes de cruzar o horizonte de eventos, emitem intensos raios-x e radiação ultravioleta. Embora esses raios sejam mortais para a vida como conhecemos, eles também podem catalisar processos químicos importantes em atmosferas planetárias. Por exemplo,
A radiação pode dividir moléculas simples, como o dióxido de carbono ou metano, em compostos mais complexos que são precursores de moléculas orgânicas essenciais para a vida. Além disso, buracos negros supermassivos no centro de galáxias podem criar zonas habitáveis galácticas. Essas regiões, localizadas em torno do núcleo galáctico, são influenciadas tanto pela gravidade quanto pela radiação emitida por essas entidades. Embora o ambiente próximo seja hostil, em escalas um pouco maiores, a atividade gravitacional pode estabilizar as órbitas de estrelas e planetas, criando zonas de estabilidade onde a vida poderia, teoricamente, se desenvolver. Outro aspecto curioso é como esses objetos podem ser úteis na busca direta por exoplanetas habitáveis. Quando um buraco negro passa entre a Terra e uma estrela distante, ele pode atuar como uma lente gravitacional, ampliando a luz da estrela e revelando informações valiosas sobre os planetas ao seu redor. Essa técnica, conhecida como microlente gravitacional, tem ajudado os astrônomos a identificar mundos fora do sistema solar, especialmente aqueles com características similares às da Terra. Além disso, os buracos negros podem ser indiretamente responsáveis pela formação de sistemas estelares propícios à vida. Quando essas entidades ejetam matéria na forma de jatos relativísticos, eles enriquecem o meio interestelar com elementos pesados como carbono, ferro e oxigênio. Esses elementos, que são os blocos de construção de planetas rochosos e da vida, se espalham pelo cosmos, tornando regiões distantes mais férteis para a formação de novos sistemas planetários. A influência gravitacional de buracos negros também pode ajudar a criar ambientes únicos em sistemas binários, onde uma estrela está em órbita ao redor de um buraco negro. Em alguns casos, a proximidade do buraco negro pode gerar calor suficiente para impedir que planetas próximos congelem completamente, mesmo em regiões normalmente frias. Esses cenários exóticos, conhecidos como zonas habitáveis secundárias, são uma área emergente de estudo em astrobiologia. Embora os buracos negros representem um limite extremo da física e da astronomia, sua influência pode alcançar mundos e ambientes onde a vida pode prosperar. Essa relação ambivalente entre destruição e criação reforça o papel desses corpos no equilíbrio dinâmico do universo. A teoria dos multiversos e o papel dos buracos negros. Os buracos negros não apenas fascinam cientistas pela sua complexidade, mas também se tornam protagonistas em teorias ainda mais amplas sobre a natureza do cosmos, incluindo a possibilidade de existirem múltiplos universos. Essas singularidades gravitacionais desafiam os limites do entendimento humano, e algumas hipóteses sugerem que, ao cruzar o horizonte de eventos, pode haver mais do que apenas o esquecimento eterno. Uma ideia audaciosa é que os buracos negros possam atuar como pontes para outros universos, conectando o nosso a realidades paralelas. Essa hipótese nasce da tentativa de integrar a física quântica com a gravidade, algo que ainda não foi completamente resolvido. A singularidade em si, o núcleo onde a densidade e a gravidade alcançam valores infinitos, é um ponto onde as leis conhecidas deixam de fazer sentido. Alguns teóricos acreditam que, em vez de destruírem toda a informação que absorvem, os buracos negros poderiam armazená-la ou até transportá-la para outros bolsões do espaço-tempo. Além disso, os buracos negros supermassivos podem ser considerados engrenagens fundamentais no ciclo cósmico do multiverso. Uma teoria intrigante sugere que o colapso extremo de matéria em um buraco negro pode dar origem a um Big Bang em um universo paralelo. Assim como o nosso universo teria começado com uma explosão de energia infinita, outros podem estar sendo gerados constantemente no interior de buracos negros. Essa visão reformula o que entendemos sobre nascimento e morte no cosmos, sugerindo que o fim de uma realidade pode ser o início de outra. Outra conexão fascinante entre buracos negros e multiverso está na interpretação de que cada horizonte de eventos poderia encapsular um universo inteiro. De acordo com a teoria holográfica, tudo o que entra em um buraco negro pode ser codificado em seu horizonte de eventos. Expandindo esse conceito, alguns físicos propõem que o universo em que vivemos poderia ser a superfície holográfica de um buraco negro em um universo maior,
invertendo completamente nossa perspectiva do cosmos. Essas ideias, embora teóricas, ganham apoio parcial na matemática da teoria das cordas, que prevê a existência de dimensões adicionais além das que podemos perceber. Os buracos negros, sendo manifestações extremas de gravidade, poderiam servir como portais para explorar essas dimensões ocultas, que poderiam abrigar outros universos ou realidades físicas completamente diferentes. Além disso, os buracos negros fornecem um campo de testes para entender as diferenças entre o nosso universo e outros hipotéticos. Por exemplo, as condições extremas em torno desses objetos podem revelar-se as constantes fundamentais, como a velocidade da luz ou a força da gravidade, são universais ou se poderiam variar em realidades paralelas. Esses estudos não apenas expandem nossa compreensão, mas também abrem a possibilidade de que existam cosmos com leis da física completamente distintas. O estudo do multiverso ainda está no domínio da especulação científica, mas os buracos negros continuam a oferecer uma das melhores janelas para explorar esses conceitos. Suas propriedades únicas nos permitem sonhar além das fronteiras do universo conhecido, sugerindo que o que consideramos realidade pode ser apenas uma peça em um quebra-cabeça muito maior. O futuro dos estudos sobre buracos negros. O estudo dos buracos negros, embora já tenha avançado enormemente, está longe de terminar. À medida que novas tecnologias e teorias emergem, nossa compreensão sobre esses corpos misteriosos continua a se expandir, trazendo à tona possibilidades surpreendentes para o futuro da ciência. O próximo capítulo da exploração cósmica promete revelar segredos ainda mais profundos sobre as singularidades gravitacionais, suas interações com o espaço-tempo e seu impacto no universo. Uma das áreas mais promissoras é o uso de observatórios de ondas gravitacionais, como o LIGO e o Virgo. Essas instalações detectaram, pela primeira vez, as ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pela fusão de buracos negros, confirmando uma das previsões mais ousadas da teoria da relatividade geral. No futuro, equipamentos ainda mais sensíveis, como o LISA, Laser Interferometer Space Antenna, prometem mapear eventos cósmicos com precisão sem precedentes. Com isso, será possível rastrear fusões de buracos negros supermassivos em galáxias distantes e até identificar novos tipos de fenômenos cósmicos. O telescópio Athena, da Agência Espacial Europeia, será equipado para observar com extrema precisão a interação entre buracos negros e suas galáxias hospedeiras. Por outro lado, missões como a LYNX, planejada pela NASA, buscarão desvendar os buracos negros menos massivos e mais difíceis de detectar, ampliando nosso entendimento sobre suas diferentes classes. Além disso, os avanços tecnológicos podem, eventualmente, permitir que naves espaciais explorem as proximidades de buracos negros. Embora ainda estejamos longe dessa realidade, cientistas já especulam sobre sondas equipadas com tecnologias avançadas que poderiam enviar informações detalhadas sobre os campos gravitacionais extremos e a radiação em torno desses objetos. Tais missões exigiriam materiais e propulsão revolucionários, mas as recompensas científicas seriam imensas. O futuro do estudo de buracos negros não é apenas uma questão de explorar o cosmos, mas também de aprofundar nossa compreensão sobre o lugar da humanidade no universo. Esses fenômenos extremos nos desafiam a questionar os limites do conhecimento e nos inspiram a buscar respostas em áreas onde ciência e filosofia se encontram. Assim, o avanço nesse campo promete não apenas transformar a astronomia, mas também expandir os horizontes da imaginação humana. O impacto cultural e filosófico dos buracos negros. Os buracos negros transcendem a ciência e se tornaram ícones culturais e filosóficos. Desde que o conceito foi sugerido, eles passaram a inspirar reflexões sobre a natureza da existência, o desconhecido e os limites do conhecimento humano. Hoje, essas estruturas colossais são muito mais do que meros objetos de estudo astronômico. São metáforas poderosas que permeiam a arte, a literatura e a própria compreensão da nossa relação com o universo. Na cultura popular, os buracos negros são frequentemente representados como portais para outras dimensões ou como enigmas que desafiam heróis em narrativas de ficção científica.
Filmes como Interestelar abordaram esses objetos de forma ousada, misturando ciência de ponta com storytelling emocionante. Embora algumas representações sejam criativas e até fantasiosas, elas ajudam a popularizar conceitos científicos e despertam o interesse por questões complexas como a gravidade, o espaço-tempo e a possibilidade de viagens interestelares. Além do entretenimento, os buracos negros têm um profundo impacto na filosofia. Eles nos forçam a confrontar questões fundamentais. O que é o tempo? O que acontece com a informação que desaparece além do horizonte de eventos? A existência de singularidade sugere que há limites para o que podemos conhecer. Ou será que novas teorias resolverão esses mistérios? Essas perguntas ecoam em discussões que remontam aos antigos filósofos gregos, que já especulavam sobre os limites do universo. No campo da literatura, buracos negros são usados como símbolos de mistério, destruição e transformação. Eles aparecem em histórias que vão desde os épicos de ficção científica até poesias que exploram os temas da finitude e do infinito. Essa representação multifacetada reflete como esses fenômenos astronômicos ressoam em diferentes aspectos da experiência humana, simbolizando tanto o perigo quanto a promessa de descoberta. Por outro lado, a ideia de buracos negros também nos coloca frente a frente com o insignificante papel da humanidade no cosmos. Esses gigantes cósmicos, capazes de engolir estrelas inteiras, nos lembram de que somos apenas uma pequena parte de um universo vasto e inexplorado. Essa percepção não é necessariamente desanimadora. Ela pode ser um convite para a humildade e para a busca incessante por conhecimento. Ao mesmo tempo, os buracos negros inspiram otimismo. Eles demonstram como a mente humana é capaz de desvendar os segredos mais profundos do universo, mesmo sem poder vê-los diretamente. Desde as equações de Einstein até as observações do telescópio do horizonte de eventos, a trajetória de descoberta dos buracos negros é uma prova do poder da ciência colaborativa e da curiosidade intelectual. Por fim, essas entidades cósmicas nos lembram da beleza intrínseca do universo. Elas são ao mesmo tempo aterrorizantes e fascinantes, um lembrete de que o cosmos está repleto de extremos que desafiam nossa compreensão. A sua presença, tanto na realidade quanto no imaginário coletivo, continua a inspirar gerações de cientistas, artistas e sonhadores, reforçando a conexão entre o universo e a essência da humanidade. O mistério que nunca se dissipa. Os buracos negros representam o ápice do mistério no cosmos, objetos tão extremos que desafiam tudo o que pensamos saber sobre o universo. Durante nossa jornada de exploração, aprendemos que eles são mais do que simplesmente regiões onde a gravidade domina. São laboratórios cósmicos, guardiões de segredos e portais para possibilidades que apenas começamos a imaginar. No entanto, por mais que avancemos na ciência, os buracos negros continuam a ser enigmas fascinantes, com muitas perguntas ainda sem resposta. A ciência avançou significativamente, desde a primeira formulação teórica até a obtenção da icônica imagem do buraco negro supermassivo M87. Mas cada descoberta apenas nos aproxima de mais perguntas. O que acontece dentro do horizonte de eventos? É possível reconciliar a relatividade geral com a mecânica quântica para explicar a singularidade. E, talvez o mais profundo de todos os questionamentos, o que os buracos negros podem revelar sobre a origem e o destino do universo. Esses gigantescos abismos no tecido do espaço-tempo também nos ensinam que, na busca por respostas, a humanidade transcende suas limitações. A colaboração global de cientistas, engenheiros e pensadores é a prova de que os maiores mistérios podem ser abordados de forma coletiva. O estudo dos buracos negros não é apenas sobre entender fenômenos astronômicos, é também sobre expandir os limites do conhecimento humano e desafiar nossas noções de impossibilidade. Além disso, os buracos negros nos desafiam a pensar além do tangível. Eles representam o que está além da percepção humana, algo que só pode ser compreendido por meio de teorias matemáticas e observações indiretas. Isso não apenas muda nossa relação com o universo, mas também redefine nossa própria existência.
nos forçando a enxergar o cosmos com olhos mais curiosos e abertos ao desconhecido. Enquanto encerramos esta viagem pelo fascinante universo dos buracos negros, fica claro que eles não são apenas fenômenos isolados. São protagonistas em uma história maior. Uma história sobre como o universo funciona, como ele evolui e como, talvez, ele termine. Ao explorar essas entidades, nos tornamos parte dessa narrativa, tentando decifrar o código do cosmos, ao mesmo tempo, descobrindo um pouco mais sobre nós mesmos. Por mais que avancemos, é improvável que um dia esgotemos completamente o mistério dos buracos negros. Talvez, nesse sentido, sua maior contribuição seja nos lembrar de que o universo é vasto, complexo e infinitamente inspirador. Cada nova descoberta é uma porta aberta para mais questões, um lembrete de que a ciência é uma jornada sem fim. Os buracos negros permanecem como símbolos do desconhecido, monumentos cósmicos que nos convidam a explorar e imaginar. E enquanto eles continuarem a nos intrigar, a humanidade continuará a olhar para o céu, buscando entender esses enigmas que, ao mesmo tempo, nos assustam e nos atraem. E assim concluímos nossa jornada pelo fascinante universo dos buracos negros. Exploramos suas origens teóricas, os avanços tecnológicos que nos permitiram estudá-los e suas implicações para a ciência, a filosofia e a cultura. Mas, mais importante, descobrimos como esses fenômenos desafiadores ampliam nossa compreensão do cosmos e de nós mesmos. Agora, a exploração continua e você faz parte dela. Cada nova descoberta sobre buracos negros é um passo adiante no entendimento do universo, e a curiosidade de pessoas como você é o que mantém essa jornada viva. Se você gostou deste vídeo e quer acompanhar mais conteúdos como este, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe este vídeo com amigos que também amam ciência e o mistério do cosmos. Quem sabe, juntos, possamos inspirar mais pessoas a olhar para o céu e se perguntar: o que mais há lá fora esperando para ser descoberto? Obrigado por assistir e até a próxima exploração do infinito.